As irmãs da paz do Senhor, nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, eu vou trazer mais uma palavra para a nossa reflexão, abençoar a tua vida. E hoje eu quero falar com você, o texto que está em Josué, capítulo de número 21, do versículo 43 ao 45. Diz assim: Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, o que queremos refletir aqui nesta pequena reflexão nesta noite? A primeira coisa que queremos falar, meu amado irmão, é que o texto, Josué, o livro de Josué, aliás, vamos falar primeiro sobre Josué. Quem era Josué? Já pregamos aqui em outras reflexões. Era um jovem que por muito tempo foi auxiliar de Moisés, esteve ajudando Moisés no seu ministério, ali no deserto. Até eu me reportei numa reflexão aqui lá atrás, no livro de Êxodo, que o segredo de Josué era porque ele não se apartava do meio da tenda, estava sempre ali buscando ao Senhor. E depois Deus orientou Moisés que, como Moisés não ia levar, entrar o povo na terra prometida, porque Moisés cometeu o erro lá ferindo a rocha, que Josué seria o seu sucessor e colocou, então Moisés o colocou como seu sucessor. E ele ali teve a grande responsabilidade de pegar aquele povo que saiu lá do Egito, não exatamente aquele povo, porque morreram no deserto aqueles que, quando Moisés enviou os 12 espias para ver a terra e voltaram. E somente ele, Josué e Caleb falaram que a terra era boa, tinha dificuldade, mas era boa, Deus faria ganhar. Os outros 10 disseram que eles iam ser mortos ou que iam voltar para o Egito. Então Deus ali fez eles andarem 40 anos no deserto, até que aqueles que murmuraram perecessem. Então, mas Josué tinha aquele povo que ali foi renovado no deserto, né, os filhos daquelas pessoas de 20 anos para baixo, e que ali andaram no deserto durante aquele tempo, Josué entrou com eles na Terra Prometida. Então, o livro de Josué, que leva o seu nome, ele é o livro das conquistas de Canaã. Deus já havia dado aquela terra, prometido a Abraão lá atrás. Abraão nunca o possuiu totalmente. Veio seu filho Isaac, Jacó, as 12 tribos, foram para o Egito, ficaram no cativeiro e depois vieram a conquista. E quando nós lemos estes versículos aqui, o que nos dá a impressão, lendo assim, por cima, sem uma meditação maior, no contexto todo do livro, é que verdadeiramente Israel entrou ali, derrotou todas aquelas nações, possuiu aquela terra, habitou ali e tudo resolvido. Foi isso? Não, não foi isso. 2,5 tribos receberam herança antes do Jordão, mas eles entraram com Josué e batalharam. Depois voltaram para sua terra. 9,5 tribos ali, além do Jordão. Mas alguns foram relapsos em lutar e vencer e derrotar. Outros, não. Então, muita coisa faltou ser ganha, ser possuída, ser cumprido aquilo que Deus havia falado, ainda no tempo de Josué. E Josué faz o discurso no final, inclusive diz para eles, cuidado, vocês podem escolher o Deus que vocês vão servir, o Deus lá do Egito e tal, ou o Deus aqui da mãe, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos depois, continuando lendo na Bíblia, como leitores da Bíblia, como estudantes da Bíblia, como alguém que medita na Bíblia, que após a morte de Josué veio o tempo de juízo, e por causa desta situação onde eles não resolveram o seu problema, de derrotar aquele povo, foram negligentes em alguma situação dentro da sua vida, eles então pereceram. Eles então tiveram dificuldades. Muitas vezes foram derrotados por midianitas, filisteus e outros povos que os dominaram
e eles tiveram que orar a Deus, clamar até que Deus mandasse um juiz, mas ficava nessa. Deus mandava um juiz, eles se convertiam, ficavam um tempo servindo ao Senhor, daqui a pouco começavam a servir os outros deuses, e Deus então entregou na mão daquelas pessoas, que é o livro de Juízes. Mas o texto não diz, pastor, não dá a impressão, é porque, meu amado irmão, veja bem, é isso que eu quero, essa parte da reflexão que eu quero trazer para você. Deus tem a parte dele. E qual é a parte dele? Ele nos dá as promessas, ele nos orienta, ele nos dá os meios para alcançarmos essas promessas, essas bênçãos, a qual ele, nosso Deus, deu para nós, mas há uma parte a qual precisamos fazer. E qual é esta parte? Principalmente sermos fiéis e obedientes. Então, eu comente quando vou citar exemplos, eu procuro citar 2 exemplos de pessoas que não foram negativamente naquilo que eu vou falar, seja qualquer assunto que estivermos tocando nas reflexões, e 2 que foram da maneira correta. Mas hoje eu vou fugir um pouco desta situação. Eu quero trazer para você a situação de 4 pessoas na Bíblia Sagrada que até a princípio começaram bem, mas depois cometeram erros. O primeiro que eu vou falar nesta noite para você chama-se Gideão. É um dos juízes, Deus levantou ele. Israel estava ali sendo oprimido pelos midianitas. O seu pai, o pai de Gideão, era quem estava ali fazendo culto lá a Baal. E Deus chama ele quando ele estava malhando trigo no lagar. Veja bem, o lagar é o lugar de pisar as uvas, ele estava malhando trigo exatamente ali escondido lá dentro para que os midianitas não viessem e ficassem mais pobres ainda. E o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: vai nessa tua força de leão, tu vai livrar o povo. E Gideão falou: quem sou eu? Sou menor, minha tribo é menor, eu sou menor, falou aquelas coisas todas, ok? O anjo falou: não, vai ser com você. Então houve uma série de situações em que Gideão pediu prova ao Senhor, teve a questão do velo, teve outras situações. Gideão destruiu o altar de Baal, pensaram em matar ele, o seu pai defendeu e disse que não, que se Baal era Deus, ele que tinha que se defender. No final ele congrega o povo e junta-se a ele 32.000 pessoas. Deus falou: não, é muita gente, e esse povo vai acabar achando que eles mesmos se livraram, não foi a mão do Senhor que os livrou. E aí Deus manda que ele fizesse a seguinte proclamação àquele exército: quem for covarde volta para casa. 22.000 voltaram, sobraram 10. Deus falou: ainda é muita gente. E fez o teste das águas, até já falamos numa reflexão aqui sobre isso. Aqueles que apenas lamberam a água e ficaram em prontidão com as mãos para poder, se tivesse alguém atacar, foram separados, e os que se atiraram na água, quase mergulharam na água para beber água, foram separados por um lado. 300 dos 10.000 foram separados e 9.700 do outro lado. Deus falou: é com esses 300 que você vai. Deus ainda falou com ele lá no arraial dos midianitas. Alguém teve um sonho, um contou para o outro, ele adorou a Deus lá, e Deus deu a vitória a ele. Vitória sem arma, vitória sem nada. Ele venceu uma batalha. E ali ele ficou liderando o povo. Mas diz a palavra que logo depois ele fez um éfode. Ele não era da tribo sacerdotal. O éfode era uma coisa que os sacerdotes usavam, uma peça que está bem explicada lá no livro de Êxodo, quando Deus mandou fazer. E ali o povo se corrompeu após aquilo. E aquilo foi um mal tremendo. Ele teve um filho fora do seu casamento, e depois, quando ele morre, esse filho mata todos os outros seus filhos, Abimeleque, e sai uma confusão tremenda. Porque Gideão não terminou como deveria terminar. Deus não tinha chamado Gideão, não falou para ele ir, não foi com ele, não deu a vitória. Tinha que confiar no Senhor, meu amado irmão. Veja bem, às vezes Deus te dá uma bênção, uma vitória, e depois Deus te dá outra bênção, outra vitória, você consegue alcançar alguma coisa, seja qualquer área, a cura de uma doença, a porta de um emprego aberta, uma solução de um problema praticamente insolúvel. E daqui a pouco, quando vem outro problema,
a gente vai partir para uma outra solução. Houve rei de Israel, que eu não vou citar aqui, porque não são os personagens que eu quero falar nessa história. Houve rei de Israel, e Deus deu vitória, Deus deu vitória, deu vitória. Quando veio lá a terceira guerra, a quarta guerra, foram lá e pegaram tudo que tinha na casa do Senhor, entregaram para o rei da Síria, e agora vem cá, nos defende. Aí o Senhor levantou o profeta e disse: não foi com você uma, duas, três vezes, agora você vai procurar a um rei ímpio que adora imagem para poder te livrar? Então, meu amado irmão, a primeira lição que temos na vida de Gideão, e aí na vida de Israel, aquilo que Israel tinha que fazer, ganhar aquela terra prometida, derrotar aqueles homens, era uma promessa de Deus e era também uma tarefa para eles. Eu não posso ser negligente naquilo que Deus mandou eu fazer, na responsabilidade que Deus colocou sobre mim. Eu tenho que fazer. Até Gideão foi e fez. Mas depois que Deus me deu a vitória, eu não posso sentar no louro da vitória e esquecer a vontade de Deus. Eu tenho que continuar sendo obediente, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar sendo humilde, continuar confiando no Senhor e jamais me desviar dos seus ensinamentos e da sua palavra. Pastor, mas o senhor falou que ia falar de outros personagens. Infelizmente o tempo que temos não é tão grande. E a segunda personagem que eu vou te falar nesta noite é o rei Saul. O povo de Israel, depois desse tempo de juízo tão difícil, tão complicado, tão tenebroso, eu posso dizer assim, então Deus levanta Samuel, um homem nascido de uma oração da sua mãe que era estéril. E aí Deus dá essa criança, ela promete a Deus, ele é levado ao sacerdote Eli, o sacerdote Eli era um homem que buscava a Deus, mas os seus filhos faziam coisa errada e ele não os corrigia, então Deus estava insatisfeito com isso. Levanta Samuel, usa Samuel, que a palavra profética não estava naquele tempo, e depois, com a morte dos filhos de Eli, a morte de Eli, Samuel passa a ser o juiz. E Deus usa aquele homem grandemente, de maneira tremenda, de maneira poderosa. E daqui a pouco o povo chega e fala assim: nós queremos um rei. Samuel se ofende, chega para Deus e fala: eu estou aqui, eu sou o juiz, eles estão me recusando. E aí Deus falou para ele: não, você não está recusando você não, estão recusando a mim. Quem reina sobre ele não é você, sou eu. Eu que sou Deus. Eles estão me recusando a mim, mas eles querem que você faça. Lá na lei de Moisés estava previsto isso. Ora, quando esse povo entrar na terra e quiser um rei, essa vai ser o estatuto do rei, e estava lá escrito tudo que tinha que ser. E aí Deus fala para Samuel tudo que ia acontecer. Escolhe Saul, e Saul vai. Até o encontro de Samuel, por causa da jumenta de seu pai. Quando chega lá, Samuel já sabia que ele vinha, Deus já tinha revelado. Samuel fala tudo para ele que tinha que falar, come com ele, com o moço que estava com ele. E depois, no dia seguinte, unge ele como rei e fala para ele muitas coisas que iam acontecer na sua volta, sinais para que ele pudesse entender, que ele não tivesse dúvida que era de Deus aquilo. E ele voltou e foi acontecendo vários sinais, inclusive ele profetizou, muitas coisas aconteceram. E mais adiante ele chama o povo, levanta, luta contra os filisteus, vence a batalha e reina sobre Israel. Quando Samuel chama, ele até se esconde, mas é achado no meio da bagagem e é levantado como rei. Até aí está tudo bem, meu amado irmão. Saul está bem, está tranquilo, está indo no caminho, está obedecendo a Deus. Mas lá, no tempo do Moisés ainda, Moisés estava no deserto, caminhando com o povo para a terra prometida, e os amalequitas vieram traiçoeiramente, tentando derrotar o povo de Deus. Nós sabemos que todas essas guerras que já teve, era o Satanás usando esses povos, essas nações, esses reis, para tentar destruir Israel, porque ele sabia que deles viria depois o Messias, aquele que está prometido lá em Gênesis, capítulo 3:15, que a semente da mulher colocaria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. Então, ele sabia que ele lutou sempre contra Israel. Mas Deus era com Israel. Moisés subiu ao monte com Arão e Hur, e Josué foi para a batalha contra os amalequitas. E nós já falamos também aqui numa reflexão sobre esse texto. Enquanto Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Israel, os amalequitas prevaleciam.
E aí colocaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, a mão dele não podia ficar muito tempo em pé, e Arão e Hur sentados do seu lado e seguraram as suas mãos, e eles venceram aquela batalha. Depois disso, o Senhor falou para Moisés: coloca aí na lei, que quando o povo entrar na terra prometida, estiver tudo certo e tal, eles deveriam destruir os amalequitas. Então Samuel dá ordem a Saul para fazer isso. E ele vai para a guerra. Só que ele chega lá, ele poupa Agag, poupa animais, poupa um monte de troço e traz aquilo. E Samuel, quando chega, fala assim: eu estou ouvindo um balido de ovelha, o que é isso? Só que Deus já tinha falado para Samuel o que era. Só queria que Saul confessasse o seu erro. E Saul falou: não, é uns animais que eu trouxe para sacrificar, mas Deus falou para matar tudo, inclusive Agag. O próprio Samuel teve que matar Agag porque Saul não fez. Então Saul começou bem, recebeu bem as primeiras ordens de Deus, cumpriu aquilo que Deus mandou fazer, mas no meio da história resolveu fazer da maneira dele. Meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa reflexão hoje é para pensar assim, em termos desse exemplo de Israel, do exemplo que eu estou lhe dando. Em todos os momentos da minha vida, eu tenho que obedecer o que Deus falou. Eu não posso obedecer o que Deus falou hoje e amanhã já achar que eu posso tomar minhas próprias decisões, que eu posso tomar minhas próprias atitudes sem consultar a Deus. Davi foi um homem que consultou muito a Deus. E em alguns momentos da sua vida ele não consultou. E quando ele não consultou a Deus sobre algumas coisas, ele errou, e errou feio, e pagou um preço caro pelos seus erros. Mas não vamos falar de Davi aqui, nós estamos falando de Saul. E aí Samuel falou: olha, para perder teu reino. Você começou obedecendo, agora não obedece mais. E Saul cometeu outros erros, até que ele foi morto. E aí Davi já estava ungido rei, porque Deus mandava Samuel ungir ele antes, e ele se torna rei de Israel. Veja bem, meu irmão, nós estamos no meio. Eu falei que ia falar de 4 personagens, já falei de 2. Isso é aprendizado para nós. Eu quero te falar uma coisa agora no meio aqui dessa questão das 4 pessoas que eu vou apresentar. Quando a Bíblia relata os acertos dos homens de Deus, é para que nós possamos olhar esses acertos e fazer da mesma forma. Quando a Bíblia mostra, porque a Bíblia ela não é... Há vários seitas aí, religiões, que escondem os erros que os seus líderes, que os seus profetas, entre aspas, cometeram. Então tem ditas igrejas hoje, né, querendo dizer até que são evangélicas, que surgiram em cima de profecias erradas sobre a volta de Jesus, que depois foram corrigidas por uma profetisa, por exemplo, uma delas é assim, que colocou uma teoria, e aí as pessoas acreditam nisso, mas está totalmente antibíblico. Outros aí, né, enfim, que estão aí pregando, o seu líder lá no passado, o líder dele, o fundador, fez muitas coisas erradas, enfim. Mas as pessoas escondem isso. A Bíblia Sagrada esconde? Não. Ela não esconde que Davi adulterou, ela não esconde que Abraão mentiu em certo momento, a Bíblia não esconde que Moisés feriu a rocha lá, errou naquele procedimento, e em outros também. Moisés matou um homem lá, ainda quando estava no Egito. Enfim, a Bíblia mostra que em algum momento aqueles homens eles cometeram algum erro, mas eles voltaram atrás, pediram perdão a Deus, Deus o perdoou, eles continuaram e fizeram aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Esses a qual estamos falando hoje, muitos outros que existem, também estão como exemplo para nós, porque eles começaram bem, mas terminaram mal. Eu quero dizer para vocês já uma coisa bem forte nesta noite. Temos que começar bem, continuar bem toda a nossa caminhada e terminar da melhor maneira possível. O fim disso tudo é a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Vocês têm que estar prontos, obedientes, fiéis ao Senhor. Qual o terceiro personagem que eu vou falar? Vamos para o Novo Testamento, meu amado irmão. Dos mais conhecidos personagens da Bíblia Sagrada, eu já citei aqui. Eu estive até conversando recentemente com meu irmão dos pastores, eu até conversei com eles. Olha, eu falei numa reflexão isso, o que os pastores acham? Todos da nossa denominação concordaram. Judas Iscariotes. Judas, pastor? Sim. Veja bem, quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha muito discípulo perto dele, muita gente perto dele. Em um determinado momento, e aí, quando a gente estuda teologia e tal, essas coisas todas, a gente aprende
que Jesus tem um ministério de mais ou menos 3 anos e meio. No primeiro ano ele pregou e tal. Ao final deste primeiro ano, mais ou menos, ele então chama aquele discípulo, escolhe 12, que foram chamados apóstolos, que passam a ficar mais perto dele e andar esses 2 últimos anos e meio com ele. Entre eles estava Judas Iscariote. Então, eu disse aqui, vou repetir para o irmão. Não acreditamos que Jesus chamou Judas Iscariote, Judas Iscariote sendo uma pessoa, Jesus que vai traí-lo, né, que tal. Não. E até porque nós cremos numa predestinação fatalista, que alguns creem, mas nós não cremos, que Judas já era o filho da traição, Judas já estava marcado, Judas já nasceu para ser o traidor. Não, qualquer um daqueles poderia ser o traidor. Satanás tentou a todos, e Judas foi quem caiu, e aí entrou nessa situação. Então, dito isto, queremos dizer o seguinte: ele começou bem, estava ali com Cristo, caminhando com os outros apóstolos, fazendo a obra de Deus. Mas como eu já disse aqui numa das reflexões anteriores, todos nós temos um ponto fraco, que nós sabemos, Deus sabe, o diabo também. E provavelmente o ponto fraco de Judas Iscariote era a questão financeira. E a Bíblia chega a relatar que Jesus andava ali, tinha uma sacolinha, também as pessoas colocavam as suas ofertas, e depois Jesus ajudava, e os discípulos ajudavam os pobres com aquela oferta. Ajudavam as pessoas e financiavam também, certamente, o seu deslocamento, comida, uma série de coisas que eles tinham que fazer. E Judas, a Bíblia diz claramente que ele metia a mão naquele dinheiro e usava para outras finalidades. Aí ele abriu uma porta. Nós falamos aqui recentemente, também em umas reflexões. Cuidado, meu amado irmão. A brecha que tu abre na tua vida, seja por que lado for, seja qual a situação que for, Satanás pode entrar, e ele não vai entrar com tudo, ele vai entrar devagarzinho, ele vai ligar e vai te afastando da presença do Senhor. Daqui a pouco você não tem mais desejo de ler a Bíblia, daqui a pouco você não tem desejo mais de orar, daqui a pouco você não tem desejo mais de louvar a Deus, daqui a pouco você não tem mais desejo de congregar com os irmãos, daqui a pouco outras coisas vão entrando na tua vida. Judas ali deu a brecha. Satanás o tentou, ele acabou vendendo a Cristo por 30 moedas. E alguém vai dizer: pastor, no final ele se arrependeu. Não, já pregamos também sobre isso aqui. Ele teve remorso, porque ele se suicidou, ele se matou. E eu vou deixar bem claro aqui, meu amado irmão, pensamento da Igreja Metodista Pentecostal. Aqueles que se matam, e a gente não pode matar o nosso próprio corpo, eu não tenho direito de me matar. E vou falar uma coisa bem forte, meu amado irmão, o tempo já está acabando, eu tenho que falar de uma pessoa, não vou falar. Hoje o pessoal tem falado muito, tem pastor aí se suicidando, tem irmão. Meu amado irmão, eu não tenho direito de tirar minha vida. Se eu, pastor, um dia der alguma coisa em mim, resolver tirar a minha vida, eu perdi a minha salvação. Então já estou alertando, falando aqui na pregação, para que você, servo de Deus, olhe muito bem nisso. Começa bem e termina bem. Mas, pastor, só tem mais um personagem? Tem. Esse personagem é chamado Demas. Pastor, Demas? Eu nunca ouvi falar de Demas. Em Filemão, capítulo 1, 24, Paulo chama de Demas de cooperador, juntamente com outros homens de Deus. Paulo estava ali, pregava a palavra. Tem alguns cooperadores que eram mais fortes. Começou fazendo a viagem com Barnabé, depois houve um pequeno problema entre Barnabé, e também Marcos foi com ele. Depois Barnabé queria levar Marcos, então Paulo não queria, acabou indo com Silas. Teve Timóteo, teve Tíquico, teve tantos outros cooperadores, pastores ali que ele lançou, estavam na igreja. Pessoas até que às vezes acompanhavam ele. Paulo estava preso, as pessoas iam junto. E Demas foi um desses. Mas, no finalzinho da vida de Paulo, quando Paulo estava preso para ser morto, na segunda carta de Timóteo, capítulo 10, 4, versículo 10, logo depois ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa. Ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Pastor, tem uma explicação para isso? A explicação, a gente pode ter várias teorias. O Paulo disse isso, a gente vai interpretar, qualquer um, leitor da Bíblia, estudando a Bíblia, vai interpretar. Talvez com medo, sabendo que Paulo sabia que ia ser morto, então quem estava lá dele provavelmente também sabia. Outras situações financeiras, seja o que for, não sabemos. Sabemos apenas o seguinte:
Na hora que mais o apóstolo São Paulo precisou, ele sendo um cooperador, ele sendo um obreiro, ele sendo alguém que estava ao lado de Paulo, ele o abandonou. Ele foi embora. Amou o presente século. Provavelmente ali, meu amado irmão, não somente deixou Paulo, mas desviou-se até da igreja e do evangelho. Não pode começar bem e terminar mal. Deus nos chamou para fazer a sua obra. Deus nos chamou e a responsabilidade é grande. Eu vou repetir para você aqui a última palavra do texto que lemos. Alguém pode dizer, pastor, só falou de Josué e falou outras coisas, parece que não tem nada a ver. Veja bem o versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Meu amado irmão, o que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Tem alguma maneira dele não cumprir, meu amado irmão? Tem o seguinte, não é ele não cumprir. Tem ou não receber o benefício se eu simplesmente não quiser. Se eu negar, se eu voltar para trás. Jesus disse, aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Deus te deu uma responsabilidade. E aí eu não estou falando de pastor, presbítero, diácono. Não. Você tem algo a fazer na casa de Deus. Seja o que for, faça o melhor. Faça o melhor que Deus te chamou para fazer. Faça da melhor maneira possível. Lutas vêm, problemas vêm, dificuldades vêm, barreiras vêm, mas todos esses homens de Deus, não esses que eu citei, aqui que foram um momento homens de Deus e depois erraram. Mas os homens de Deus que estão na Bíblia, que hoje eu não citei os exemplos positivos, mas poderia citar, tirei muitos para você, que começaram bem, tiveram as suas dificuldades, mas que permaneceram fiéis, permaneceram firmes, permaneceram constantes, permanecendo sempre abundantes na obra do Senhor. Nós estamos em um momento difícil, momento dos finais. Brevemente Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então as situações vão ficar cada vez mais complicadas. E nós precisamos se firmar na palavra de Deus. Orar, jejuar, estar presente na casa do Senhor para recebermos a vitória. Não somente para a nossa vida, mas a vitória também para a obra de Deus. Eu vou terminar a reflexão aqui e vou orar pela tua vida nesta noite. Pai amado, Pai querido, entrego a vida de cada um dos teus filhos. O Senhor Deus, o Senhor, como diz aqui na tua palavra em Josué, todas as palavras que o Senhor prometeu, não só para a gente, para Israel, mas para a igreja, elas se cumpriram. São as tuas palavras, Senhor Deus. É o teu evangelho. Senhor Deus, tu tem promessas para nós, que as melhores não vão se cumprir nessa terra. Porque as melhores promessas não será um carro do ano, uma casa nova, uma cura de uma enfermidade, uma porta aberta. Essas serão maravilhosas aqui na terra. Mas as maiores promessas que o Senhor nos prometeu estão na vida eterna. Ou seja, ser livre desse corpo do pecado, ser livre da possibilidade de perder a nossa salvação. Estar para sempre contigo no lugar maravilhoso que é o céu que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Pai. Sabemos que é difícil, eu sei que é difícil. As barreiras vêm, a dificuldade vem, Satanás vem. Satanás esteve aqui lutando contra Gideão, contra Saul, contra Judas, contra Demas, todos contra os outros. Mas como esses aqui não fizeram a vontade de Deus, outros fizeram, como Paulo venceu, Davi venceu, Josué venceu, Moisés venceu, Abraão venceu, todos esses homens que passaram também as suas dificuldades. Nos dá força e nos dá graça. Te pedimos a cura para aqueles que precisam da cura divina, aqueles que estão fracos na fé, levanta, aqueles, Seu Deus, que precisam da Tua bênção, Seu Deus, Pai, salva os nossos familiares que ainda não são evangélicos, enfim, Seu Deus, opera Tuas maravilhas no meio da Tua igreja. Fica conosco, perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.